Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o nosso convidado de hoje é um carioca pós-graduado em comunicação e marketing. Sempre encontrou nas palavras seu maior refúgio, sejam elas ditas ou escritas. Apaixonado por histórias de amor, tinha sonho de se ver representado nos livros que lia. Por isso, escreve romances em que, de alguma forma, possa se enxergar. Seu primeiro livro, Inevitável, que já está na minha lista de livros essenciais para 2026, levou o prêmio de melhor pré-venda em 2024 pela editora Flive, que já se tornou editora do meu coração, né, gente? Fazer o quê? Mas, gente, olha, eu tô muito feliz, muito contente, muito emocionado, porque, assim, o livro que nós vamos debater hoje, que é Um Olhar de Nós Dois, é um livro que se tornou um dos meus preferidos da vida. E todo mundo sabe como que eu sou chato com leitura, né, gente? Mas assim, eu quero pedir agora uma salva de palmas, assim, um estrondo, porque é o nosso último episódio do nosso Chá da Tarde de 2025 e tinha que fechar com ele, o meu queridíssimo, que eu tô assim, já até que meio confuso, gaguejando, porque eu tô recebendo ele aqui hoje, o meu queridíssimo Marcelo Câmara! Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Júnior, aí, por ter me recepcionado. Muito obrigado por ter dado a chance aí de ter lido um dos meus livros. E, enfim, estou muito animado para a gente conversar, muito animado para que a gente possa trocar essas ideias e ter esse papo. Marcelo, pelo amor dos deuses, eu que tô aqui nervoso de verdade, porque quando eu penso no seu livro eu falo, gente, que doideira, gente, como é que pode? E eu sou uma pessoa completamente avessa a livros de romance. E eu vou te ser muito honesto, o seu livro me fez olhar com outros olhares livros de romance, de verdade. E assim, meu querido, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu sei que as nossas agendas são, assim, muito difíceis da gente conseguir um horário. E eu quero te agradecer por você ter conseguido um horário na sua, porque eu tava, assim, muito ansioso. Eu falei, gente, eu quero fechar o ano com o livro do Marcelo. E assim, cara, pra começar aqui nossa conversa, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Quem é Marcelo Câmara por Marcelo Câmara? Eu sou uma pessoa que gosta de sonhar muito alto e que tem esse vício em criar expectativas, sabe? Eu acho que eu vivo de sonhos. Então, a literatura, a história, ela entra na minha vida por isso, por eu amar tanto viver nesses sonhos, viver nessas histórias. Então eu sou uma pessoa completamente aficionada em desejar. Não desejar coisa material, mas desejar um dia melhor que o outro, desejar alguma coisa que eu ainda não tenho, conquistar alguma coisa que eu ainda não conquistei, melhorar algo em mim que eu ainda não melhorei. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem vontade de viver, de experienciar as coisas. É isso. Perfeito, meu querido, perfeito. Mas assim, Marcelo, novamente quero te agradecer por ter aceitado o convite, porque assim, cara, eu ainda estou digerindo o seu livro. E eu digo digerindo, por quê? Porque assim, cara, eu sou uma pessoa muito exigente no que eu leio. Eu gosto de sentir a história, de viver a história, de ser não protagonista, mas de ser um, vamos colocar assim, alguém que vê a história acontecendo. Normalmente eu sempre me imagino, quando eu leio os livros, como alguém que tá ali, que conhece os personagens. E, cara, o seu livro me fez sentir isso. Eu achei isso fantástico, eu achei isso único.
E aí eu quero começar com a nossa primeira pergunta aqui também, né, o nascimento da obra. Marcelo, ai, eu fico até meio assim, eu ainda tô abalado, gente. Gente, leiam este livro. Mas Marcelo, olha só, Um Olhar de Nós Dois é um livro que carrega uma densidade emocional muito grande, muito forte. E em que momento da sua vida essa história começou a nascer? Foi uma necessidade de dizer algo, de elaborar algo, ou ela simplesmente se impôs? Conta pra gente, porque assim, gente, eu quero ouvir você falar sobre esse livro porque eu ainda estou impactado por ele. Então, eu gosto de pensar em ideias, assim, um pouco diferentes, né. E aí, às vezes, essas ideias elas vão se convergindo na minha cabeça e, enfim, eu estava num momento onde eu queria muito escrever algo um pouco mais dramático. O meu primeiro livro, ele é um livro de sonho, né, era um livro que eu não tinha planejamento nenhum, eu não tinha estrutura literária, conhecimento nenhum, ele foi um livro que ele nasceu da minha vontade de escrever, né. Eu acho que na verdade o meu primeiro livro foi o livro que me fez autor, então eu não era autor escrevendo ele, eu passei a ser depois que ele nasceu, porque eu realmente não sabia nem, que eu tinha capacidade para poder construir aquela narrativa. E aí depois que eu me aprofundei, né, fui fazendo alguns cursos, algumas coisas, eu vi que existia muita técnica por trás dessa escrita, que não era só o sonho. Então, quando eu comecei a estudar sobre a literatura, né, sobre a escrita, eu vi que eu queria escrever alguma coisa realmente mais densa, mas que não fugisse de mim. Eu quero escrever sobre coisas diferentes, eu quero escrever sobre, eh eh momentos, assim, não só da minha vida, mas momentos felizes e tristes, enfim, eu quero escrever coisas do cotidiano e uma coisa que eu prezo muito em todos os meus livros, eu quero escrever sobre o nosso país. Os meus livros sempre vão ser sobre brasileiros, sempre vão estar no cotidiano, na maioria das vezes eles vão estar dentro do Rio de Janeiro, porque eu amo a minha cidade com todos os problemas que ela tem. Então eu gosto de escrever sobre isso. E aí, assim, uma das coisas que eu fiquei com muita vontade de escrever, porque foi um momento bem conturbado para mim, foi a pandemia. Então, juntando esse lado um pouco dramático que eu queria trazer com a pandemia, foi aí que nasceu meio que a semente dessa história, sabe. Como eu vou contar essa história? Como eu vou, pensar essa história? E aí eu fui desenvolvendo um pouco assim, eh pego a pandemia, pego a parte mais densa, e como eu trago meio que para minha linguagem, né, porque do mesmo jeito eu gosto de surpreender, eu acho que eu quero que as pessoas não esperem nada de mim como escritor, porque eu quero sempre que as pessoas o meu próximo livro seja uma incógnita. Eu quero escrever um romance, mais bobo, eu posso querer escrever um romance mais denso, eu posso querer escrever um romance dramático, eu posso querer escrever um romance mais infanto-juvenil. Eu não quero que as pessoas esperem nada de mim. Eu vou escrever o que eu tiver com vontade ali na hora. Mas acho que a semente nasceu disso, dessa vontade de explorar um pouco mais o drama com falar sobre a pandemia. E Marcelo, olha só, uma coisa que eu acho fantástica no seu livro, que eu não vou dar spoiler, a gente até fica meio fugitivo na construção, até a gente estava conversando em off, né, antes de começar essa entrevista, porque a palavra que caracteriza o seu livro para mim é inefável. Eu acho fantástico a forma como que você constrói a história, como que você desenvolve a história e como que você cria esses, vamos colocar assim entre aspas, atos, né? Que é o primeiro ato do livro, depois o segundo ato e o, vamos dizer assim, o final do livro. É uma coisa que mexe muito com, na minha visão, com a ótica de sermos humanos. E aí, eu quero te fazer uma pergunta óbvia, que é sobre a inspiração e as pessoas que atravessam a história. Por que isso? Toda obra tem fios invisíveis. Há alguém, alguma vivência ou relação que te inspirou diretamente a escrever Um Olhar de Nós Dois? Ou esse livro é mais uma soma de tudo o que ficou guardado ao longo do tempo dentro de você? Sempre, sempre há inspirações.
E eu acho que eu sempre vou buscar ter, né. Acho que é muito difícil a gente trazer veracidade e verossimilhança sem nos inspirar. Então, Um Olhar de Nós Dois, ele é basicamente inspirado na vida, não necessariamente numa vida que eu vivi, mas numa vida que eu observei, numa vida que eu acompanhei, né. Então, eh, eu acho que uma coisa que eu queria muito com a passagem de ano era explorar muito a juventude com o amadurecimento e mostrar esse amadurecimento ali no comportamento dos personagens, e mostrar que existe sempre essa evolução. Então, sempre vai haver alguma inspiração. Eu acho que todos os meus protagonistas vão ter, em algum momento, uma inspiração, de algo da minha vida, sabe. Eu não sou nenhum dos meus protagonistas, até porque seria fragmentado, né, se eu fosse, porque já são 5 aí com o conto que eu lancei, mas, eles são momentos da minha vida, eles são desejos da minha vida, eles são pessoas que eu não pude ser, pessoas que eu quis ser e não consegui, pessoas que eu jamais queria ser. Eu acho que, todas essas reflexões que eu tenho enquanto ser humano, são guardadas em algum lugar para que eu possa tornar elas reais através da escrita. Então, sempre eu vou me inspirar, né, nessas personagens principais, em coisas que eu vivi, que eu senti, assim, estressar essas emoções, essas vivências para tornar eles reais. Quanto aos outros personagens, eu também sempre costumo me inspirar. Assim, nesse livro, a dona Cíntia é muito inspirada na minha mãe, não necessariamente fisicamente, nada disso, mas em toda a amizade que ela tem, que a Cíntia tem com o Theo e toda a parceria que eu tenho com a minha mãe na vida real. Então isso é muito forte dentro do livro e é muito forte dentro da minha vida, e eu precisava desse desse viés ali, de apoio para que o Theo tivesse um background ali para ser quem ele é, né. Então, para que ele pudesse ser essa pessoa que suporta tudo pelo amor, ele precisava ter sido criado com muito amor, então precisava de alguém que trouxesse isso para ele. Enfim, eu gosto de me inspirar nas pessoas que estão ao meu redor, que eu vejo em personagens de séries, enfim, eu sempre gosto de me inspirar. Eu acho que isso faz com que a gente se apaixone mais pelos personagens. Olha, Marcelo, eu tô aqui em silêncio ouvindo você falar, porque eu tô refletindo muito sobre o seu posicionamento. E, gente, muitas coisas estão sendo respondidas agora pra mim, mas principalmente eu queria tirar uma dúvida com você. Sobre como que o leitor ou o leitor que se vê dentro do seu livro. Muita gente diz que esse livro é um abraço e um soco ao mesmo tempo, que ele constrói, desconstrói e reconstrói. Essa frase é minha, tá, gente? Porque eu realmente acho que o seu livro ele constrói, ele desconstrói e ele reconstrói. E aí, cara, eu confesso pra você que foi um livro que eu estava, assim, com muito desespero, porque eu não queria terminar de ler, mas eu precisava terminar de ler, porque a gente conversava, né, eu te mandava sempre meu feedback, a gente ia conversando em particular. Por que que você acha que o leitor se reconhece tanto dentro do seu livro? Principalmente para quem mergulha de cabeça na sua história. O que tem ali que conversa tão diretamente com a nossa humanidade? Eu acho que é a verossimilhança mesmo. Eu acho que a vida está sendo retratada ali, de uma forma como ela é. Não tem diferença, não tem, eu não maquiei nada, né. Então, como a gente estava até conversando antes de a gente começar a entrevista, eu vi uma crítica esses dias de uma menina que não gostou da maneira como os personagens falavam, achou meio infantil, mas eles eram infantis no início. Ele era um rapaz de 23 anos, ele tinha gíria, ela reclamou até do uso de gírias na escrita. Mas é assim que eles falavam, né. Até porque, assim, tudo que eu escrevo eu pesquiso muito, então todos os acontecimentos eles seguem a linha da história realmente da humanidade, do Brasil, do país, enfim. E eu acho que você trazer
para as pessoas diversos fatores da vida real, humanizam um personagem. É como se as pessoas lessem ali do Theo e pudessem achar que ele é o vizinho da gente, sabe, que é alguém que você conheceu, que, sei lá, que é você talvez no passado, porque você trazer todo esse cotidiano real e encher o livro de verossimilhança, ele tem esse poder de conectar a gente com nosso mundo real. Ele é perigoso? É, por isso, pelas críticas que você acaba, recebendo, porque as pessoas nem sempre querem ler algo real, elas querem buscar algo imaginário. Mas para quem busca uma leitura, que realmente explore a brasilidade, que realmente explore, o nosso cotidiano, o nosso ambiente cultural, cara, isso sempre vai estar dentro dos meus livros. Eu acho que isso, para quem está aberto, é uma experiência muito positiva. E isso, para mim, é construído desde desde que eu, assim, me aceitei como homem homossexual. Por quê? Eu não consegui me aceitar tão rápido. Eu tive muitos conflitos comigo mesmo por medo de rejeição. Então, eu só consegui me aceitar como homem gay aos 20 anos de idade, que foi quando eu beijei o primeiro menino. E a partir dos 20 anos de idade, foi como se eu estivesse vivendo uma segunda adolescência, só que com uma cabeça muito mais madura. É, maduro entre aspas, gente, com 20 anos a gente não é maduro. Mas, então, as experiências elas tinham um impacto muito grande dentro de mim, porque eu levava elas muito a sério, né, assim, então, o primeiro toque em outro menino, o primeiro beijo em outro menino, primeira sensação, primeira paixão, enfim, tudo era tão grande dentro do meu peito que, essa semelhança com a vida ficou muito latente. Então, assim, eu pude experienciar muita coisa, eh, muito um pouco mais tarde, que me deu uma bagagem para poder, eh, contar, né, um pouco melhor essas experiências, porque elas não passaram batido por mim, sabe. Então os detalhes eu acho que fazem toda a diferença. Tô amando ouvir, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente pelas redes radionetfônicas também, porque a gente percebe na sua fala, na sua construção, o como realmente que você se dedica ao seu trabalho e ao que você gosta de fazer. E aí, aproveitando o gancho desse processo técnico, desse processo de escrita, seja técnica ou até mesmo o seu processo íntimo de dar vida, de construir esses personagens, eu quero te fazer uma pergunta. Durante a escrita, você também passou por esse processo de se quebrar e se refazer? Ou o impacto vem depois, quando você relê e percebe o que o deixou vivo ali naquelas páginas, naquelas linhas, nos parágrafos, na construção dessa história? Como que é isso para você? Olha, acho que totalmente. Eu passei muito, e foi um processo, assim, louco, tá, escrever esse livro. Porque, eu tenho muita dificuldade com 2 momentos da história, né, quando eu tô escrevendo. O início e o finalzinho, tá, da história. Eu gosto de escrever ali mais ou menos no meio. O início, porque eu ainda não me conectei totalmente com os personagens, a trama ainda não tá 100% desenvolvida dentro da minha cabeça, eu ainda não sei para onde eu vou levar totalmente a história, por mais que eu tenha ali, tecnicamente a minha escaleta, o meu roteiro, você vai oscilando muito até você entender que tá bom. Então o início é bem complicado para mim. E o fim, porque às vezes você tá de saco cheio, tá. Depois de você escrever tanto sobre aquelas pessoas, você também fica de saco cheio. Você tem momento que você não quer mais escrever, você não quer mais falar sobre eles, aí sobre aquele assunto. Então esses 2 momentos são meio tensos. Então quando eu comecei o livro, eu mandei uma mensagem para o dono da Flive, né, o Lucas, falei: "Lucas, eu tive uma ideia, eu acho que é uma ideia bem legal. É, assim, 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 eu quero falar sobre a pandemia, eu quero falar sobre 2 momentos, antes da pandemia e pós-pandemia. Não é um livro que vai focar 100% na pandemia, mas vai ter ela dentro do contexto e ela vai ser um contexto importante.
para o livro e tal. E aí, primeiro de tudo, ele odiou. Ele não, ele falou que achava meio arriscado, porque estava muito cedo para falar sobre a pandemia, que as pessoas ainda talvez não estivessem prontas para ler sobre a pandemia, que as pessoas podiam achar que teriam muitos gatilhos emocionais e tal. E aí eu fui, ouvi ali a opinião dele e já dei aquela broxada, né, porque eu sou, como eu falei lá no início, eu sou sonhador, eu amo fazer as viagens na minha cabeça. Então, eu já achei ali que eu tinha um best-seller, uma ideia maravilhosa. E quando ele me dá esse mini balde de água fria, e com todo o respeito e carinho que a gente tem um pelo outro, eu falei: "Poxa, achei que estava arrasando e minha ideia é péssima". Então, eu tinha escrito ali 2, 3 capítulos e essa história ficou ali e eu falei: "Cara, enfim, vou continuar escrevendo e talvez eu mude, faça alguma outra coisa, e tal". E aí, na Bienal, de São Paulo de 2024, eu fiquei muito próximo da Mari Vieira, que hoje é minha editora, e aí a gente conversando sobre o livro e tal, e ela: "Ah, eu gostei dessa ideia, por que que a gente não faz? Acho que essa ideia é muito legal e tal, é só a gente pensar direitinho". E aí ela falou: "Ah, eu quero muito trabalhar com você, porque" e aí a gente fez ali uma amizade muito grande, muito forte, e aí a gente começou um trabalho de mentoria de escrita. E ela: "Então me mostra o seu material que você tem até hoje". Aí mostrei ali a primeira vez e tal, e aí quando a gente foi no Halloween da Flávia do ano passado, a gente leu, o material ali juntos e ela adorou, ela falou: "Tá, vamos trabalhar nisso". Acho que tem potencial pra gente trabalhar isso aqui sim, acho que dá pra gente fazer, vamos marcar uma reunião séria e aí a gente vai começar a trabalhar nesse livro". Eu falei: "Tá bem, então vamos fazer isso". Então, desde esse momento, o planejamento era: "Mas nós vamos lançar na Bienal do Rio de Janeiro". Eu falei, e eu não sabia onde eu estava me metendo. Por quê? Porque para quem não conhece o mercado editorial, um livro, né, para ele ser publicado, ele demora ali uns 3, 4, às vezes 5 meses de produção. Uau! E a gente fez isso no Halloween, que é no finalzinho de outubro, início de novembro. Eu tinha que entregar o livro até 10 de dezembro. Eu tive 2 meses e meio, 3, para poder entregar um livro. E foi um processo, assim, bizarro, sabe. A Mari teve que aguentar meus surtos, o meu marido teve que aguentar meus surtos, porque eu basicamente não fazia nada. Eu não ia em um barzinho com ninguém, porque eu precisava entregar o livro, eu tinha me comprometido e tem uma coisa que eu detesto fazer, é descumprir minha promessa. Então se eu me comprometi com a Flávia que eu ia entregar esse livro, eu ia entregar aquele livro. E essa montanha-russa de emoções que foi essa escrita, não foi só uma montanha-russa técnica para mim, foi realmente uma montanha-russa emocional. Porque, como eu disse, eu me inspiro muito nas coisas que acontecem comigo. E para poder escrever a veracidade daqueles sentimentos, eu tive que revisitar momentos muito pesados e dolorosos dentro de mim para trazer essa carga emocional muito forte. Então esses desafios foram grandes, né, foram desafios intensos, e eu obrigava a Mari a ler todos os capítulos em chamada comigo, tá. Ela tinha que abrir um Meet aqui, um Teams, a gente abria o arquivo, ela tinha que editar o arquivo ao vivo comigo. Então, tipo, era uma sensação, assim, bizarra, porque eu escrevia e depois eu via alguém lendo e, ao mesmo tempo, a gente trabalhava ali na melhora e na construção das palavras, do contexto, do enredo, assim, de tudo. Então, foi uma viagem louca de quase 3 meses que a gente fez para até chegar nesse resultado aí final. Não, Marcelo, e com certeza é um resultado final que a gente para, pensa, abstrai, respira e vê que é uma conclusão de situações, é uma construção de situações, é todo um envolvimento que a gente para, principalmente leitores exigentes como eu, param e pensam: "Cara, é maravilhoso". E olha, eu já indiquei seu livro para várias pessoas.
Inclusive o meu está emprestado. Uau! Mas enfim, vamos lá. O que fica depois do livro, Marcelo? Se você pudesse escolher uma coisa, uma só, para que o leitor carregasse depois de fechar a última página, qual seria? Eu acho que seria o presente, o tempo, né? Tempo presente. Porque o livro ele meio que passa entre o passado e o futuro. E às vezes a gente esquece que o passado e o futuro, eles não estão na nossa mão mais, né. Eu acho que o presente ele é algo que está muito, esquecido. A gente sonha com o futuro, a gente se arrepende do passado, mas a gente esquece que o presente é que tem força para consertar um passado errado e para construir um futuro melhor. Oh my God. Então acho que o recado maior que eu acho que esse livro me traz é: aproveite o agora, aproveite o presente, aproveite as pessoas que estão do seu lado, aproveite, tudo que tem te acontecido, até as coisas difíceis e ruins, para que você não seja uma pessoa triste pelo seu passado e nem que você tenha que se preocupar por um futuro difícil. E realmente, Marcelo, você está falando isso e a gente fica assim, eu não quero dar spoiler para quem está ouvindo a gente aqui, porque eu odeio spoiler de livro, spoiler de filme, mas, cara, eu quero repetir porque eu sei que eu vou me tornar até um pouco repetitivo e eu detesto isso, mas o seu livro, ele tem uma construção tão maravilhosa, tão única, que eu queria te fazer assim mais uma pergunta para a gente ser bem breve, porque o nosso tempo está quase acabando, que é: você acredita mesmo que as pessoas, quando elas leem o seu livro, como foi o meu caso, você acredita que você consegue transformar a visão das pessoas que leram o seu livro? Porque é o que eu falei já no nosso vídeo anterior, que eu fiz o vídeo, né, falando sobre o seu livro, que é um livro que trabalha preceitos, preconceitos e principalmente conceitos, e faz a gente enxergar de outra forma. O que você pensa dessa junção, desse trio de ideias, e como que você consegue, literalmente, você acredita que você forma, que você faz com que as pessoas enxerguem o mundo com uma outra ótica após ler o seu livro? Eu espero que sim, eu espero que ele tenha, né, é o meu desejo maior que ele realmente tenha esse poder, porque, assim, em mim ele tem. Eu hoje vivo, por mais que, como eu falei, eu receba muitas críticas, isso é normal, mas eu tô vivendo um momento literário difícil, porque é como se eu tivesse dado o melhor de mim e não tenha nada melhor do que aquilo para eu fazer. Então, em mim ele é muito transformador, né, em mim ele traz aí uma certeza de que eu não sou um contador de histórias, eu sou um escritor, que eu tenho esse potencial, porque tudo que foi colocado ali foi intencional, e ser intencional na escrita não é ruim, não é errado, isso é necessário para que você conduza o leitor aonde você quer que ele chegue. Então, para mim, ele tem esse poder transformador e eu espero do fundo do meu coração que para os outros também, porque cada detalhe ali foi minuciosamente pensado para poder ter um impacto em quem estiver lendo. Marcelo, toda vez que esse sininho toca, significa que nós estamos na reta final do nosso chá da tarde. Mas antes, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Quem já acompanha o nosso chá da tarde já conhece essa brincadeira, mas principalmente você que está chegando aqui agora, que é seguidor do Marcelo e até mesmo o próprio Marcelo, o Jogo das Xícaras é uma brincadeira que a gente faz aqui com o nosso convidado. Tenho 4 xícaras que eu vou embaralhar e ele vai ter que escolher uma das 4, sendo que cada uma tem um chá que é uma brincadeira. O chá de canela é um jogo rápido, um isso ou aquilo que ele tem que responder assim, na lata. A xícara de chá número 2 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida que o Marcelo traz e deixa aqui pra gente. A xícara de chá número 3 é o chá de abacaxi com gengibre, uma questão problemática que ele vai ter que responder na lata. E a xícara de chá número 4 é o chá de mel baunilha, que é um chá que eu gosto muito, modéstia à parte, e que o convidado traz uma pergunta pra mim e eu também vou ter que responder sem filtro. Preparado, Marcelo? Vou embaralhar aqui, vou embaralhar
Qual dessas 4 xícaras você escolhe? Escolho a terceira xícara. Vamos ver aqui a terceira xícara. Voilá! O chá de morango, uma reflexão sobre a vida. Marcelo, qual reflexão você traz aqui pra gente? Conta aí pelas redes radionetfônicas. Aí eu gostaria de dizer, até repetir um pouco do que eu já falei, mas dizer para as pessoas que a gente não perca tempo, né? Que a gente aproveite todas as chances que a gente tem, que a gente aproveite todos os percalços, todas as lutas, todas as dificuldades para que a gente se impulsione, né? Como seres humanos, como pessoas. E, cara, que a gente não se prenda a nenhum estereótipo para nada, para amar, para sentir. Eu acho que no início do livro eu falo uma frase que sempre me motivou, e eu sempre fui muito crucificado pelos meus amigos, pelas pessoas que eu me relacionei antes de ser casado, que a frase é uma dedicatória, né, para quem estivesse lendo o livro, que é: para todos os emocionados que, assim como eu, sempre se jogaram de cabeça nas suas histórias de amor. Então, assim, se joguem mesmo, não se prendam, não façam joguinhos com ninguém, consigo mesmo, sabe? Aproveitem a vida, porque a gente tá num momento, numa sociedade onde é mais legal você jogar com o outro do que você ser intenso. Isso daí é considerado errado, considerado, sei lá, afobado, enfim. Aproveitem, se joguem, vivam intensamente, porque a gente nunca sabe, o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que a gente vai acontecer. Se a gente, eu tenho uma reflexão que sempre me dizem que é muito pequena e assim, muito significativa ao mesmo tempo, que é: se você sair de casa hoje e virar à direita, um monte de coisa vai acontecer. Se você virar à esquerda, outras coisas vão acontecer. Se uma decisão tão pequena quanto essa pode mudar a sua vida, tudo que você faz precisa ter sentido, tudo que você faz precisa ter, intenção. Então aproveitem, vivam e, enfim, é isso. Olha, meu querido, foi maravilhoso, Marcelo. Foi assim, único, de verdade. Eu acredito muito no poder da leitura, da literatura, da escrita. E, cara, assim, ler Um Olhar de Nós Dois, pra mim, foi como eu disse no vídeo, já disse aqui no podcast, foi um ato de construção, desconstrução e reconstrução. É um livro que mexe com preceitos, conceitos, preconceitos. É um livro que todo ser humano deveria ler. Eu tô assim, é um livro que entrou realmente para um dos 4 livros que eu sou apaixonado na minha vida. Eu tô indicando ele para todo mundo. É um livro que, assim, eu quero agradecer aqui a editora Flive por ter acreditado no seu potencial, porque isso é muito importante, cara. Acreditar no potencial foi fundamental para que esse livro alcançasse o número de pessoas que ele tem alcançado. Eu confesso que eu paguei, tá? Eu paguei com a cara, eu quebrei a cara, literalmente, porque quando eu vi o seu livro, eu comprei apenas pela capa. Eu falei assim, gente, eu vou comprar esse livro só pela capa. Mas hoje, assim, eu quero te pedir desculpa por isso, porque realmente foi um livro que eu acredito que esse livro ele deveria ser utilizado em todas as áreas acadêmicas, porque é um livro que transforma seres humanos. Muito, muito obrigado por isso, de verdade, cara. E eu espero que a gente consiga se encontrar aqui no Rio de Janeiro. Gente, Rio de Janeiro é um ovo, mas a gente não consegue se esbarrar. Mas eu espero que a gente consiga se encontrar para você autografar o meu livro, porque eu quero levar esse livro pra vida. Eu vou estar com 90 anos e quando tiver saudade pela 4ª, 5ª vez de novo desse livro, eu vou relê-lo. Mas muito obrigado por você ter vindo. E agora, gente, é o nosso momento show da Xuxa. Manda um alô pra quem você quiser. Esse momento é seu, meu querido. Deixa seu Instagram. Vamos lá que esse momento é seu. Então, eu até me perdi. Enfim, vamos lá. É porque eu fiquei também emocionado com o que você falou, então me perdi. Mas vamos lá. Vou deixar primeiro um recado. Então,
Eu sempre digo isso para todo mundo, e não achem que não tenha significado, porque eu digo sempre, mas é porque tem muito significado. Então, para todas as pessoas que já leram o livro, o meu muito obrigado por ter dado realmente a chance aos meus meninos. Isso é muito importante, isso é muito gratificante e isso é tudo que eu sempre quis. Acho que ser lido e sempre será o meu maior objetivo. Então, muito, 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 muito obrigado. Você ainda que não deu uma chance, por favor, dê. E não tenha medo, nem vergonha, nem apreensão de criticar ele se você quiser, nas redes sociais, pra mim, no DM, enfim, onde você quiser. Eu vou adorar saber o que as pessoas falam, bem ou mal, porque a leitura é muito individual, então eu sempre vou respeitar como ele atravessa você. Então, muito obrigado a todos que já leram e espero mais leitores o quanto antes. E meu arroba é @o_Marcelo_Câmara. E isso em todas as redes sociais. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @o_meu_livro_de_ideias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.